SOS Autismo, guia completo para entender o transtorno do espectro autista, de Maíra Gaiato, psicóloga especialista em autismo e neurociências, coautora dos livros Mundo Singular e O Reizinho Autista. SOS Autismo, capítulo 11. Alterações sensoriais versus birras. O sistema sensorial é responsável pela captação dos nossos 5 sentidos: audição, paladar, tato, visão e olfato. É constituído pelos receptores sensoriais, pelos neurônios aferentes e pelas partes do cérebro envolvidas no processamento das informações sensoriais. Os sentidos são os meios pelos quais os seres vivos percebem e reconhecem outros organismos e as características do meio ambiente em que se encontram. Em outras palavras, são as traduções do mundo físico para a mente. É o meio pelo qual desenvolvemos o cognitivo, sensorial e motor. É importante acrescentar os 5 sentidos comumente conhecidos, mais 2 sistemas responsáveis pela nossa relação sensorial com o ambiente: sistema proprioceptivo e sistema vestibular. Algumas pessoas apresentam alterações sensoriais, entre elas um grande número de pessoas com TEA. O cérebro dessas pessoas interpreta e processa essas sensações de maneira desintegrada. Ainda temos poucas pesquisas sobre os problemas sensoriais no autismo. A enorme variedade de sintomas dificulta o entendimento, pois cada organismo apresenta uma reação diferente. Já se sabe, porém, que essas reações se devem ao perfil sensorial de cada um, que se estabelece à medida que o sistema neurológico elenca suas preferências sensoriais. As pessoas com TEA podem apresentar reações adversas em relação a barulhos, texturas de roupas ou comidas, sabores, estímulos visuais, movimentos, entre outras. Com base no perfil sensorial, é possível identificar quando ocorre hiper ou hiporresponsividade às sensações. Em alguns indivíduos, a tolerância a experiências sensoriais causadas pela não resposta adaptativa ao ambiente pode ser difícil, culminando, na maioria das vezes, em reações comportamentais inadequadas. Essas respostas não adaptativas ao estímulo sensorial podem acarretar, dependendo da busca ou evitação do sistema neurológico, respostas diferentes como baixo limiar à dor, dificuldade em identificar ou tolerar sabores e ou texturas, restrição alimentar severa, necessidade de sempre segurar nas mãos um objeto ou brinquedo, necessidade de movimentos físicos intensos, necessidade de balanços, movimentos, maior estímulo tátil para perceber o próprio corpo no espaço. Sons dos objetos. Podem bater a cabeça para ouvir o barulho ou colocar os ouvidos próximos das saídas de barulho. Busca de pressão profunda no corpo. Podem fazer ruídos para se autoestimular. Bater palmas, girar e outros movimentos estereotipados. Sensibilidade à dor e risco de acidentes. As crianças com autismo podem ter menor resposta à dor como consequência de alterações no sistema sensorial. Isso pode fazer com que se exponham a mais situações de risco, pois nesses casos não são impedidas ou, entre aspas, protegidas pela sensação que pode servir como barreira para se expor a ocasiões perigosas. É comum as crianças caírem e continuarem se arriscando sem chorar e sem serem barradas pela dor. Elas precisam de monitoramento constante. É comum também as crianças com autismo andarem em parques ou atravessarem ruas correndo, sem olhar para trás para buscar a figura dos pais ou do adulto de suas referências. Todo cuidado é pouco. Crises sensoriais. As alterações sensoriais podem desencadear comportamentos e emoções e, assim, ter relação direta aos comportamentos do TEA. Podem causar agressividade, fuga, estresse e ansiedade. Por essa razão, é importante reconhecer diferenças sensoriais nas pessoas com esse transtorno e ensiná-las a lidar com as próprias emoções e comunicar suas sensações.
Em razão do excesso de estímulos existentes no mundo, lugares com muitas pessoas conversando, músicas, luzes, roupa pinicando na pele, sobrecarregam o sistema sensorial e as crianças com TEA podem se desorganizar e chorar. Veja que isso é muito diferente do choro da birra, que ocorre quando a criança não consegue algo que quer muito e se frustra, ou quando quer atenção. As birras podem ocorrer quando estamos passeando no shopping e a criança quer muito um brinquedo da loja. Como não é seu aniversário ou Natal, os pais não compram ou não deveriam comprar. A criança fica muito chateada e chora, grita e se joga no chão. A crise sensorial não é birra, é uma desorganização causada por sobrecarga ou excesso de estímulos sensoriais que não são bem processados no TEA. Isso pode ocorrer em ambientes com muitos estímulos, ou também quando a criança precisa atentar ou processar muitos pensamentos, como na escola, por exemplo. Quando isso acontece, as pessoas com autismo podem se desorganizar e chorar, gritar, agredir ou ter agitação física. Diferenciar a causa da crise, se birra ou sensorial, é importante para sabermos como agir para ajudar essa criança. As crises sensoriais podem ser reduzidas com um trabalho de integração sensorial, que deve ser realizado por especialista. Nesse caso, o profissional responsável deverá traçar o perfil sensorial da criança por intermédio de uma avaliação específica detalhada e, a partir de então, planejar intervenções em sala específica de integração sensorial. Tão importante quanto a intervenção dentro da sala é orientar a família por meio de dietas sensoriais, que são recursos prescritos de acordo com o que foi levantado em avaliação, para que sejam utilizados em caso de crise por sobrecarga sensorial. Para novos capítulos, inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe o vídeo.